colocar dentro de um saco plástico muito grosso, isso vai funcionar? Quem já teve a experiência de esquecer uma caixa de banana dentro do carro quente, ou esquecer de colocar a banana, esquecer de tirar do saquinho plástico quando volta do mercado, já deve ter percebido que ela fica toda respirada, né? O saquinho plástico fica até formando umas gotículas de água, porque não tem saída, né? Não tem troca gasosa do oxigênio e gás carbônico, eles não saem da embalagem. Então, a gente tem esses problemas. Então, quando vai pensar numa embalagem adequada, num armazenamento adequado, será que se eu comprar uma laranja mais verde, ela vai amadurecer? Não vai. Ela vai ficar mais doce porque ela vai perder água e esse açúcar vai se concentrar. Mas ela não vai amadurecer, tá? Então, a gente tem esses dois padrões diferentes de respiratórios. Atividade respiratória. Aqui tem alguns exemplos deles que eu já comentei com vocês, tá? Abacate, ameixa, banana. Banana é bem comum, a gente sempre usa de exemplo a banana. E a melhor maneira da gente conservar esses produtos é colocando na geladeira. Exceto alguns deles, né? Banana, quem já colocou banana na geladeira já deve ter percebido que não funciona. Porque para ela tem uma temperatura ideal de 12, 10, 14 graus, mais ou menos, dependendo da variedade. Então, essa temperatura é muito alta, a temperatura da geladeira, perdão, ela é muito baixa para a banana. Então, ela estressa e ela mostra para a gente que não está ideal, ficando escura. Então, ela escurece. Existem enzimas ali na casca da banana que vão escurecer, vão ficar marrons, né? Tem pigmentos marrons que são formados, que são as melaninas e as melanoidinas, são pigmentos semelhantes aos que a gente tem na nossa pele, né? Quando a gente toma sol, é uma reação de estresse também, a gente ficar mais moreno, né? Formando mais melaninas. Então, ela mostra pra gente, olha, não tá ideal aqui dentro, tá? Então, por isso que a gente tem que colocar ela fora da geladeira, que é uma temperatura um pouco melhor para ela. Então, quando vocês forem pensar em comprar uma câmara fria, qual que é a temperatura ideal para cada vegetal? Se puder comprar, tiver locais para armazenar os diferentes vegetais, melhor, né? Se não tiver, se eu tô só com banana na minha câmara fria, então eu vou estudar, eu vou ver qual que é a temperatura ideal para cada um, tá? Então aqui a gente tem a lista deles todos. Uma exceção, claro, né? A gente sempre tem exceção, é o morango, tá lá embaixo na minha lista dos não climatéricos. Ele é um fruto não climatérico porque ele não amadurece depois de colhido, mas ele tem uma alta taxa respiratória, né? E uma alta infecção de micro-organismos, né? A gente vê aqui quando a gente compra o morango, como ele já vem contaminado do campo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, só para a gente... Deixa eu ver se eu consigo, que agora eu aprendi a mostrar com ponteira. Aqui a gente tem não climatérico, tá? Esse padrão. Aqui no momento da colheita, a gente tem uma alta taxa respiratória, porque é um momento de estresse. O momento da colheita é o momento que você está retirando os frutos de perto da planta mãe. Então, é um momento como se fosse um nascimento mesmo. Esse momento é de alto estresse. Então, por isso que a respiração e o etileno estão mais altos nessa etapa aqui do início. O não climatérico, ele vai ter uma respiração baixa e constante até o final da sua vida e uma produção de etileno baixa também até o final da sua vida. Diferente dos frutos climatéricos, que eles também vêm de uma respiração mais alta, precedida, aqui acontece em algum momento um pico. Sempre o etileno, que é o hormônio envolvido com o amadurecimento, ele tem um pico que antecede o pico de respiração. Então, para cada vegetal, existe um tamanho de pico e um momento que acontece esse pico diferente. Então, por que vocês, nutricionistas, futuros nutricionistas, precisam saber disso? Porque vocês têm que saber que não é toda embalagem que é ideal para cada tipo de fruta, que não é toda fruta que vai amadurecer depois que a gente colhe. E que alterações são essas e como vocês podem fazer para aumentar a vida útil pós-colheita desses frutos? Será que uma banana colocando na geladeira funciona? Não funciona. A geladeira é um método de conservação muito bom? É excelente.
mas a temperatura ela tem que ser sempre pensada para adaptar para cada vegetal. Ângela, a Grazi falou que ela não entendeu. O morango é não climatérico? É não climatérico, mas apesar de ser não climatérico, ele tem uma alta taxa respiratória. Ele não tem pico, que caracteriza os climatéricos é a presença do pico. Ele não tem pico, mas ele tem uma alta taxa respiratória. Então, para o morango, ele não amadurece depois de colhido, mas ele apresenta uma taxa respiratória muito alta. Por isso que a gente vê a caixinha do morango, né, o local onde a gente armazena geralmente o morango, ela é toda perfurada, porque não funciona para o morango, apesar dele ser não climatérico, não funciona uma embalagem muito fechada para ele. Será que era isso? Acho que respondeu sim. Mas ele está na lista do. Como toda regra tem exceções, né? Então ele é uma exceção. Ela falou que sim. Ele é duro de trabalhar o morango, viu, gente? Nossa Senhora, para quem consome morango, tem morango em casa, a gente compra, ele dura 2 dias, né? Terceiro dia. A Thalita falou por isso que tem os furinhos na embalagem, então. Exatamente, porque ele respira demais. O meu mestrado eu fiz com uma fruta que chama lixia, vocês devem conhecer também. Ela é uma fruta mais de clima temperado, né? De um clima um pouco mais frio. E ela dá mais agora no final do ano, dezembro e janeiro. E eu também eu queria fazer um tratamento para melhorar a vida útil da lixia, porque ela dura muito pouco, porque ela escurece a casca, né? Ela fica bem marrom. E eu coloquei as lixias numa embalagem plástica a vácuo, que é uma embalagem bem grossa, né? Um saquinho bem grosso, e eu tirei todo o ar dela e fica lindo, fica maravilhoso, né? Aquela embalagem a vácuo com os frutos de lixia, que são frutos caros, né? Hoje em dia já está mais barato, mas na época eram frutos muito caros. E passou uma semana, a embalagem estava toda respirada, formou água, né? Por conta da respiração alta que ela tem, formou água embaixo, os micro-organismos se aproveitaram, cresceram ali, foi uma bagunça. O experimento era o tratamento que eu mais torcia para dar certo, era esse, acabou dando tudo errado por conta de falta de conhecimento meu, né? Eu não parei para pensar. Mas será que essa fruta respira demais? Será que essa embalagem vai ser adequada? Então, para vocês não terem esses problemas, né? É bom sempre a gente conhecer um pouquinho da fisiologia do vegetal que a gente está trabalhando. Então, algumas alterações que acontecem durante o amadurecimento, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas existe a formação de pigmentos coloridos, atrativos, como os pigmentos carotenoides, que são os pigmentos amarelos e alaranjados, e a degradação de cloroplastos, que são os pigmentos verdes. Os cloroplastos, né, onde ficam os pigmentos verdes, desculpa, que são as clorofilas. Então, tem a biodegradação dos cloroplastos e degradação das clorofilas. Então, o fruto ou hortaliça, ela vai deixando de ficar verde para ficar amarela, vermelha, alaranjada, roxa, da cor que o vegetal for. Tem a interconversão de açúcares, né? Os açúcares, eles são convertidos. Para isso, tem a hidrólise do amido. A gente vai falar daqui a pouquinho disso. O amido, ele é um carboidrato de cadeia longa, né? E ele vai sendo quebrado para serem formados os açúcares, que são monodisacarídeos, né? Que são pedaços menores, né? Síntese de compostos voláteis. Uma fruta verde, ela não tem cheiro, ela não tem compostos voláteis, né? Ou tem muito pouco. E uma fruta mais... quando ela vai amadurecendo, esses compostos, então, vão sendo sintetizados. Produção de etileno, que vai fazer com que esse amadurecimento aconteça mais rápido. Solubilização das pectinas. As pectinas são... Acredito que vocês já devem ter visto pectina para fazer doce, né? Quando a gente faz um doce em massa, principalmente, né? Aquelas goiabadas, doce de abóbora, né? Agora está muito na época de abóbora. A gente vê, uma época de junho, julho, a gente sempre vê muito doce de abóbora em festa junina, né? Para a gente fazer aquele doce em massa, ele precisa formar um gel. E para esse gel, até as geleias, né?
Para esse gel ser formado, precisa da presença de pectinas, que são componentes da parede celular do vegetal.